Muito bem, começando nesta segunda, o Bairrista FC. Olha, no meio da semana tem Libertadores da América. Olha, nesse fim de semana a dupla Grenal fez fiasco, pelo menos na minha opinião. Mas a gente vai debater isso tudo aqui com Kleber Grabowska, com Júnior Maicá, com o Ribeiro Neto, que já está na tela conosco. Mas eu quero até começar antes com vocês fazendo uma referência, Kleber, à morte do centroavante Bira. Chamado de Biraburro, até eu achava exagerado isso na época, mas de qualquer maneira era assim que ele era identificado. O Bira, centroavante do Internacional, campeão brasileiro com o Inter em 1979, último título nacional de campeão de Campeonato Brasileiro do Internacional, naquele time que tinha vários jogadores de destaque, e o centroavante era o Bira, que morreu hoje pela manhã, vítima de câncer, hein, Kleber? Pois o Inter, na conquista do tricampeonato, para cada ano teve um centroavante diferente. O melhor de todos era o Flávio, que chegou em 75 para o Inter, mas já era um jogador com uma certa idade, né? Um jogador com chute forte, Flávio Minuano, Flávio Bicudo, jogador que veio do Porto de Portugal, com trajetória pelo Corinthians e pelo Fluminense. Cria aqui do futebol gaúcho. Depois até jogou no Pelotas. O mais famoso e mais folclórico era o Dario. Isso não precisa nem ser apresentado, né? E o Bira foi o cara contratado em 79. O Bira, na verdade, ele era um fazedor de gols, né? Silvio, ele não era assim um virtuoso, né? Uma referência técnica. Ele era melhor que o Dario, talvez, né? Se tivesse um pouquinho mais de recurso do Dario. Mas o time do Internacional ele era tão qualificado, Jair, Batista, Falcão, Mário Sérgio, o Valdomiro ainda, né, em fim de carreira, ele precisava de alguém que botasse a bola pra dentro. O Bira era bom no cabeceio, um jogador que jogou, que se formou no futebol do Norte, né? Ele é do Macapá, jogou no clube do Remo, de lá o Inter trouxe e conseguiu, era a peça que faltava naquele time, porque o Inter, um ano antes, trouxe o Adilson do Curitiba, que na verdade não era um 9, era um 8,5, e aí o Bira foi o complemento daquele time. O primeiro ano do Inter, o primeiro semestre do Inter em 79 foi muito ruim, mas o brasileiro de 79 foi espetacular, e o Bira fazia parte daquele grande time que conquistou o tri invicto. Ribeiro Neto, aquele time que tinha o Bira, que foi campeão brasileiro invicto do Internacional, tinha talvez uma das melhores formações de movimento de meio campo, pelo menos da história recente do futebol brasileiro, que começava com o Batista, passava pelo Falcão, tinha o Jair, que era o chamado meia-direita na época, e tinha o ponteiro esquerdo de recuo, que jogava muito no meio-campo, que com toda aquela qualidade técnica chamada Mário Sérgio. Então era Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. Olha, acho que ninguém mais teve isso na história do futebol brasileiro, em um mesmo meio-campo. Eu diria que o Flamengo teve, né? O Flamengo com Andrade, Adílio, Zico e Nico teve, mas a expressão politicamente correta, né? Era tão alto o valor cognitivo desse meio-campo que podia ter o Birabu. É verdade. E tu tens razão sobre o Flamengo. Até estava esquecendo do Flamengo de 81, com Andrade, Adílio e Zico, especialmente, e o Lico fazendo esse movimento. Era uma ideia, viu, Kleber, mais ou menos parecida de meio-campo. O Internacional talvez um time, um estilo mais competitivo, né? Mais 75, 76, o Flamengo já um pouquinho mais, uma adequação, talvez pela passagem do Carpegiani. O Carpegiani, ele sai do Inter, vai para o Flamengo, ele joga como volante, daí dá o lugar para o Andrade e se transforma em técnico do Flamengo. Então acho que o Flamengo é uma evolução técnica, né? Dentro daquele refinamento técnico do futebol carioca em relação ao futebol mais competitivo do Rio Grande do Sul. O Flamengo é um aprimoramento desse Inter de 75, 76, 79. Júnior Maicá, meio campo. Eu estou lembrando agora de uma frase de Ibsen Pinheiro. O Ibsen Pinheiro era um frasista, acima de tudo. É um cara de uma capacidade intelectual maravilhosa. E num dos momentos de irritação dele com o time do Internacional, ele disse o seguinte, assim, me deem um meio campo. Aí alguém da direção do Internacional disse para ele o seguinte... Mas os jogadores, entre outras palavras, né? Mas os jogadores são fracos para formar um bom meio-campo. Aí ele disse o seguinte: muito bem, então me deem um meio-campo ruim, mas me deem um meio-campo. Tem que ter, né, Silvio? E a gente está vendo. Eu, no meu time, por exemplo, estou vendo que está fazendo falta. Ontem, por exemplo, a gente viu o Maicon sair muito cedo. Aliás, hoje é aniversário do Maicon, Silvio. 35 anos, né? E aí eu vi alguns gremistas dizendo assim, obrigado, Maicon, por mostrar que volante não precisa dar carrinho, que pode jogar de pé, não sei o quê. Onde é que esse pessoal estava quando o Goiano jogava no Grêmio? Quando passou aqui o Gilberto Silva? Você sabe me dizer? Onde é que estava esse pessoal aí quando o Mário Sérgio jogou no meio campo do Grêmio?
O torcedor precisa também... O torcedor precisa parar com essas... Júnior, é que existe uma nova categoria agora, e que não é só de torcedor, não, tem jornalista metido nisso. É o AAPP. O que é isso? A Associação dos Amigos Passadores de Pano. Isso é uma nova vertente que tem e está crescendo, hein, cara? Está crescendo. Ei, Silvio. No futebol, olha a minha pergunta para o Ribeiro Neto. Está crescendo no futebol também? Também. Quando você vê que o Renato não pode ser criticado, é a turma do AAPP, entendeu? Quando você vê que o D'Alessandro não pode ser criticado, é a turma do AAPP. E tem bastante gente, cara, tem bastante. E que é, Baicá? Não, é que sobre essa história do meio-campo, Silvio, passou da hora do Grêmio organizar isso aí, né? Eu acho que o Grêmio, aliás, repercutiu muito mal hoje uma entrevista do Everton para um jornal português, falando que ele só treinou com tanta intensidade assim, como está treinando no Benfica na seleção. Né? Que ele não tinha pego uma Mas sequência... isso é revelador. Isso é revelador, Júnior Maicá. E aí... Isso é revelador. E ontem, sabe, ficou muito claro, assim, eu acho que o Grêmio não percebeu o que estava acontecendo, ainda não se deu conta, de verdade. Ele acha que vai jogar sempre da mesma forma, sem preparar jogadores para isso. Porque, assim, essa ideia que se tem do Barcelona e de diversos clubes, né, de organizar o esquema tático do time da base até o profissional, tu precisa formar jogadores para isso ou contratar jogadores para isso. E o Grêmio está empacado nesse 4-2-3-1 sem ter os jogadores para fazer esse esquema, né? E ontem, por exemplo, assim, com todo respeito, assim, o Michael é um craque, joga muito, ele é o fiador dessa proposta de estilo de jogo do Grêmio, mas o Grêmio não pode, o Grêmio é muito grande para ficar contando com um jogador que não consegue mais terminar uma partida, que joga um tempo só. Tá mais do que na hora, Ribeiro, só para concluir, tá mais do que na hora, já passou da hora do Grêmio primeiro entender que ele não tem as mesmas peças para seguir jogando como jogava em 2017 e que passou da hora do Grêmio preparar um jogador para fazer essa posição. Aliás, o Grêmio está atrasado nessa transição, já devia ter começado ano passado. Eu concordo plenamente com o Júnior Maicá, o que eu não sei se é totalmente positivo isso, mas eu só queria colocar um adendo, mais uma pimentinha nisso do Everton Cebolinha. Eu conversei há uns dias com um dirigente do Grêmio, né, lá naquele furdúncio que eu falei para vocês que está crescendo, né, da preocupação, o time do Grêmio e tal. E ele me disse o seguinte... Ribeiro, o Everton Cebolinha vai, em 2 anos, estar no outro patamar europeu. Ele vai sair lá de Portugal, que é um trampolim, e eu digo, mas por que tal? Ele joga bem, mas será que vai dar certo? E não, e lá ele vai treinar. Ele vai treinar. Tá? Então, essa história do treino do Grêmio não está só no jornalismo, de alguns torcedores, está também no seio do Grêmio. Isso vem crescendo. E aí vai muito ao encontro do que o Maicá está falando, porque, com a permissão de vocês, um pouco daquilo que eu digo em termos de ser autoral. Né? O Grêmio, para mudar o seu estilo de jogo, ele precisa de 2 coisas, de método e de treino. Né? Então aí eu fico pensando na época da pandemia, e o treinador do Grêmio estava na beira da praia, autorizado pela direção do Grêmio, autorizado, ao invés de trabalhar de diversas maneiras, não precisa só um trabalho de campo para você fazer isso. Né? E hoje, com a tecnologia, então, você trabalha muito mais fora do campo. No campo você executa, mas você pensa no vídeo, né, no quadro negro, na conversa, isso está tudo à disposição dos treinadores, mas o Renato não é um cara de método, ele não é método, ele é execução, ele lapida, ele é gestor, né? Ele é a cereja do bolo, mas tem que ter o bolo para você ser a cereja. Né? Então eu vejo o Renato hoje com muita dificuldade de implementar ou a ortodoxal tentativa de manter algo que já não dá mais certo, ou, que é pior,
de tentar mudar, e aí vai o que disse o Paulo Luz, mudar com o pneu do avião andando, né? Porque tinha que ser feito lá atrás, com método. Isso, Kleber. É difícil esse negócio de trocar o pneu do avião voando, né? Acho que esse é só um folclore que resume esse desalento gremista, né? Acho que o Renato, o Ribeiro, ele flagra muito bem. O Grêmio meio que deixou no piloto automático e quando viu a coisa tá fugindo do controle, né? Agora tá com um prejuízo enorme e parece que não tem para onde correr, né? Mas para não dizer que tudo tá errado no Grêmio, eu gostei de alguma coisa no jogo de ontem. Eu gostei da providência tomada no meio-campo e nessa falta de criatividade, num jogo lento, num jogo arrastado, sem profundidade, eu acho que o Luiz Fernando, olha, tá certo que o Fortaleza não é nenhuma maravilha, mas o Luiz Fernando é um cara que conseguiu agitar o coreto e deu uma possibilidade diferente de jogo pro Grêmio com o Everton por dentro. Né? O Alisson já está fazendo mais ou menos uma infiltração, fazendo aquele movimento que o Everton Cebolinha costumava fazer de jogar do lado para dentro. O Alisson está fazendo isso sem ser muito agudo. O Grêmio está tendo uma outra concepção, mas eu não sei se aquilo foi só um espasmo do Renato ou é uma coisa planejada. Foi o espasmo, sabe por quê? E vou te dar um outro exemplo. O Ferreirinha entrou aos 44 do segundo tempo. Em 3 minutos ele fez uma jogada que o Grêmio não fez o jogo inteiro, que foi o 1 contra 1. Até estava fazendo, Ribeiro. Até acho que o Ferreirinha abandonou o lance, tá? Ao invés de tentar cavar o Pedro, ele poderia ter seguido na jogada. Mas ele, em 3 minutos, fez o que o Grêmio precisou o jogo inteiro, porque o Alisson e o Everton não são jogadores de confronto. Eles são jogadores mais de combinação, mais táticos. E o Grêmio tinha isso muito no Cebolinha, tem no PP, e ontem ele não tinha ninguém para isso aí, sabe? Então demorou muito, Renato, para ver isso. A entrada do Luiz Fernando transformou o Grêmio, colocou o Grêmio naquele modelo que o senhor Júnior Maicá tem falado aqui há muito tempo, que ele quer o 4-1-4-1, porque ele abriu de um lado, né? O Alisson abriu de outro e por dentro ficaram o Darlan e o... Ficou o Robinho e Everton. Aliás, o Robinho e o Everton. O Grêmio ficou dessa forma, com o Darlan atrás, entre as linhas. Não foi o contrário, hein? Foi assim, foi Darlan, né? Na frente da frente. O Darlan entre as linhas. Isso. E o Robinho. É que o Darlan vai muito pra frente também, né, Kleber? O Darlan, inclusive, aparece na área. Ontem até, eu não tenho... Lógico que ver o jogo no vídeo, ver o jogo no estádio, eu peço desculpa por isso. Mas o Robinho, o Darlan tem muito mais facilidade de flutuar e sair. Então o Robinho ficava mais e veio procurar o Darlan estava na linha mais avançada, né? O Darlan fez muito bem isso, de sair. Eu vi esse posicionamento, até quando o Grêmio teve o jogador expulso, o Darlan ficou ali também, né? À frente da zaga, digamos assim. Mas não é como esse jogador que o Inter usa, por exemplo, que afunda, né? Que cai para dentro da zaga. O contrário, quando o Grêmio volta do intervalo, o Renato abriu o Luiz Fernando na esquerda e deixou o Alisson na direita, e por dentro o Robinho, o Everton e o Darlan indo junto, né? Indo junto. E assim, a capacidade que o Darlan tem de ir e voltar, de fazer isso, ele ajudou a projetar o Grêmio no campo de ataque. O Grêmio ficou mais rápido. O dia que o Darlan passar para frente, vai ser um sucesso, viu? O Grêmio ficou mais rápido. O Grêmio tem um problema sério também, que é o seguinte: o Grêmio perde a bola, diferente dos outros anos, o Grêmio perde a bola, baixa a cabeça e volta para a defesa devagar. E aí toma contra-ataque de todo mundo. Toma contra-ataque do Fortaleza, toma contra-ataque do Sport. O Grêmio era um time, Ribeiro, que perdia a bola e ali ele ficava mordendo. Mas por quê? Por quê? Porque ele tinha pelo menos um jogador com características de mais posição para ser o salvaguarda do sistema defensivo. Eu vou dizer assim, o que estão fazendo com o Jeromel e o Kahneman é uma judiaria, cara. Sabe, o Grêmio simplesmente perde a bola, é um Deus nos acuda. E aí é óbvio que, pela lentidão em recompor, vai ter muito cartão. O Mateuzinho, o Darlan, o Maicon, o Lucas Silva, eles vão ter sempre cartão, porque só fazendo a falta para eles segurar a retomada, porque eles não têm velocidade e não tem ninguém posicionado. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, até em cima do que disse o Ribeiro Neto no início do programa, daquela associação.
Como é que é a associação, Ribeiro? A APP, Associação dos Amigos Passadores de Pano. Muito bem. Isso serve, evidentemente, para técnicos. E é preciso ficar absolutamente claro que técnico, quando falha, ele merece ser criticado. Como, aliás, ele é elogiado quando acerta. Mas ele não acerta sempre. Aliás, a coisa que o técnico mais tem dificuldade de admitir é que ele errou. Isso não vai acontecer nunca em entrevista coletiva. Ontem o Cudê errou e vai ser criticado por isso. Mas aí que eu quero te dizer, e tem que ser criticado até porque eles nunca vão admitir que erram. Isso não existe com técnico que vai para a entrevista coletiva e encontra todas as explicações possíveis, na maior parte das vezes transferindo para os seus jogadores e nunca admitindo, serve para o Cudê, serve para o Renato Portaluppi, de um possível erro deles cometido no jogo. Como tem acontecido com o Renato Portaluppi, que tem um desafio tremendo, porque agora vem a Libertadores da América e eu disse ontem, se o Grêmio, através do Renato, não encontrar imediatamente uma solução, porque esse time voltou a oscilar, ficou aquele negócio, ganhou do Bahia, quem sabe agora? Não. Aquilo ali foi exceção. O Grêmio tem oscilado para baixo durante toda a temporada. O Atlético Goianiense mostrou quem é o Bahia, Silvio. Pois é, esse é o detalhe. Então, se o Renato não encontrar, e tem pouco tempo para isso, uma solução, o Grêmio vai parar no meio do caminho da Libertadores da América. Porque o Grêmio está mal durante a temporada, muito por culpa do seu técnico Renato Portaluppi, assim como o técnico do Internacional ontem, que entendeu que o Inter teria naturalmente que, como virar, que é o velho esquema aquele, como enfrentar duas linhas de 4. Às vezes essa linha de 4 se transforma até numa linha de 5. Não foi necessariamente o que aconteceu com o Goiás, até porque perdeu um jogador ontem. Mas o Internacional não conseguia entrar. Aí o Inter foi buscar a solução aonde? Nos lançamentos, nos cruzamentos para a área. Eu acho que o Inter bateu o recorde ontem no Campeonato Brasileiro. 56. Então, cruzamento para a área, cruza. Aquilo que o Lauro Quadros fala, que meu pai falava, morreu há quase 50 anos. E ele falava e me dizia isso, que tinha uma figura folclórica, lendária no futebol, lá nos anos 40, 50 brasileiro, que dizia o seguinte, o Lauro Quadros diz muito isso, mete no fedor, que era o Seu Gomes, mete no fedor que o Beck faz contra. Eu acho que o Internacional ontem, como o Grêmio recentemente, acreditou nisso. Cruza do lado, cruza, vai acontecer. O Inter fez uma homenagem ao futebol dos anos 50 e 60 ontem, enquanto esse artifício existia bastante. E aí, isso passa pelo técnico. É só isso, Kleber, que resolve para furar um bloqueio de duas linhas de 4? Pois é, Silvio, outra coisa, eu achei o Inter ontem muito acomodado. A estratégia do Cudê é o seguinte, mesmo com um homem a mais, o Internacional não apressou o ritmo, ficou o tempo todo com a bola no pé, né? E a posse de bola ontem do Inter foi 80%, e muito dessa posse de bola foi no primeiro tempo tocando bola sem apressar o jogo, sem furar a linha, né? Sem infiltrar. Né? O D'Alessandro, eu não sei qual é a função tática do D'Alessandro, e ontem ele era o principal nome do time no primeiro tempo, e a pior coisa que aconteceu para o Inter foi o Goiás ficar com 10 homens. Né? É isso aí. Porque aí o Goiás se recolheu, o Goiás largou a bola pro Inter e disse, vou me fechar aqui, imagina, vou ter que correr 90 minutos com um homem a menos, né? E aí o Internacional consegue levar um gol, né? É impressionante. E ontem faltou, acho que... Faltou repertório pro Cudê. Ele foi muito óbvio nas trocas dele. Tem o Saravia no banco, né? O Saravia é um jogador que tem muito mais repertório que o Rodinei, e talvez a saída do Internacional fosse jogada de fundo, se não me engano, todo com o Rodinei. O Saravia estava no banco? Deixa eu ver a minha fichinha aqui. Porque eu acho, pelo que eu vi ontem, o Saravia não teria ficado nem no banco em função do número de estrangeiros. Eu ouvi alguma coisa antes do jogo ontem, não tenho certeza absoluta. Mas concordo contigo com o negócio da falta de repertório, hein, Ribeiro? Saravia não ficou no banco. Saravia tá... Silvio, mais uma vez tu tá certo, hein? Quem? Mais uma vez tu tá certo. Fora do banco, Ele e o Patrick estavam fora. Eu vou dizer o contrário, Kleber. Vou dizer o contrário. Eu também erro. Não erro. E eu assino embaixo. Mas eu também assino embaixo. Eu acho até que tu não erra, tu apenas se engana. Me equivoco. Isso aí. Tu é que nem o Renato, tu não erra nunca. Eu posso falar mais uma coisinha a respeito do jogo de ontem? Eu acho que ontem, para mim, o jogo ele deu o atestado de que o Internacional não tem lateral esquerdo. Né? Não esperem que o Moisés se transforme, que evolua. O Moisés é isso. É um jogador sem iniciativa, sem criatividade, sem confiança.
né? O Rodinei se aventura, mas o acabamento do Rodinei é fraco. O Internacional tem 2 laterais muito fracos, né? E o Moisés é titular, e essa é a maior preocupação. E o Wendel não é muito melhor que o Moisés, não. Tá? Então acho que se o Internacional quer alguma coisa, que vai procurar um lateral esquerdo quando abrir a janela. A janela abre aí 13 de outubro, se eu não estou enganado. Falta um mês. Então que o Internacional deixe essa contratação pronta e mande o cara treinar e observar os jogos do Inter, porque o Internacional precisa urgente de um lateral esquerdo. Musto é um jogador que só atrapalha. Ontem eu não sei porque que o Internacional manteve 2 zagueiros, o Musto, né? Aí a troca foi botar o Lindoso, recuar o Musto, porque o Guri tinha um cartão amarelo. O Internacional não precisava disso, né? O Internacional precisava... Submissão à hierarquia. Né? E outra coisa, o D'Alessandro está com os dias contados. O D'Alessandro não tem mais o que fazer no Internacional. Então, ontem, desse time do Inter, pelo menos 3 jogadores mostram que já não servem mais para o Internacional. Aí está na mão do técnico, que eu acho que não vai assinar isso, porque o Musto acho que está no plantel dos homens de confiança, né? E o D'Alessandro, pelo histórico, também não sai, a não ser quando ele quiser. O D'Alessandro, para sair do Inter, ele está mais ou menos que nem o Renato para o Grêmio. Ô, Silvio. Pois é. Eu já vou passar para o Ribeiro, mas diz aí, Baicá. Não, naquele primeiro livro lá que é retratado a passagem do Guardiola pelo Bayern de Munique, né? O Guardiola Confidencial, aquele, que aliás é um belo livro, que muita gente tomou como Bíblia, enfim. Tem uma passagem que me chama muita atenção, que é o seguinte: o Bayern de Munique é uma força, né? Obviamente, é a maior força do futebol alemão, é um time mais rico, que tem os melhores jogadores, que tinha o melhor técnico, e aí o que aconteceu foi o seguinte: o futebol alemão é um dos que tem um dos que tem o contra-ataque mais rápido, né? Isso de acordo com o Guardiola mesmo. Ele nunca viu equipes que contra-atacam tão rápido como no futebol alemão. E todos os adversários dele fizeram isso, né? Praticamente todos, tirando os jogos com o Borussia Dortmund, né? Que igualava alguma força. E a solução dele para furar a retranca, e aí fica uma dica para Grêmio e Inter, tá? Porque o Grêmio também tem dificuldades. O Grêmio teve dificuldade ontem, o Grêmio teve dificuldade contra o Sport, né, onde estava 11 contra 11, o Grêmio não conseguiu levar perigo ao time do Sport. Tudo bem que o Grêmio perdeu tempo, né, com o Thiago Neves, mas o que acontecia? O Guardiola armou um time, ele pensou num esquema, né, pensou numa solução para essa retranca. E ele fez um 2-3-5. Ele deixava 2 zagueiros, né, bem avançados, abriu o meio de campo com 3, um jogador centralizado que era o Lam, né, que tinha um bom passe, e os 2 laterais faziam essa segunda linha. E 5 jogadores. 2 jogadores de velocidade por cada lado e um centroavante. E era um massacre. Não tinha como sair dali. Podia terminar 0-0, podia perder por 1-0 num contra-ataque, podia. Mas a intenção era sempre furar a retranca. Se o Grêmio e o Inter encontrarem o Sport pelo caminho, o Atlético Goianiense, até nem é o caso do Grêmio, porque o Grêmio conseguiu ser sufocado pelo Atlético Goianiense. Mas esses jogos contra Bahia, Sport, Atlético Goianiense, Goiás, esse tipo de... O Inter ter um jogador a mais desde os 2 minutos do primeiro tempo e perder o jogo e terminar jogando da mesma maneira com 3 zagueiros, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Os treinadores, eles precisam... O treinador, e eu gosto do Kudê porque ele não é assim, mas ele tem um apego exagerado a esse esquema. E o Renato, que é um cara que a gente está acostumado a ver jogando futebol, fazendo piadinha, o Renato é um cara extremamente conservador, mas extremamente conservador. Tanto que o Grêmio joga quase 5 anos no mesmo esquema, ele não muda as peças, não muda uma vírgula fora do script. Então tá na hora dos treinadores abrirem a cabeça, sabe? Tem que enxergar o jogo e... Diga, Ribeiro. Vocês estão muito amargos essa segunda-feira, só porque a dupla Grenal jogou mal, entendeu? Os resultados não vieram, o dia está cinzento, é muita amargura, é muito mau humor. Mas eu chego agora para dar a melhor notícia. Além dos torcedores da dupla Grenal, os outros torcedores também estão irritados. E isso é ciclotímico, porque tem rodada aqueles 5 felizes e outra, logo ali adiante, estão irritados. E por quê, gente? Porque aí vem 2 notícias. A ruim, tá? A boa, beleza? A boa, vou com a boa, porque eu sou um cara otimista. Tá tudo muito aberto, o campeonato tá parelho. Com todos esses erros aí, qualquer um pode ser campeão, entendeu? Essa é a boa notícia. A ruim é que dentro de um cenário... Olha, eu vou dizer assim, o exemplo para mim do atual cenário do futebol brasileiro neste campeonato, eu vou ficar só nesse universo, não vou estender muito.
é o que a zaga do Botafogo fez ontem no gol do Ribamar do Vasco da Gama. Aquilo é o exemplo da qualidade do futebol brasileiro hoje. Né? Eu podia pegar outros exemplos, mas aquilo ali resume bem. Então está nivelado por baixo. Então está sendo assim para todo mundo um eletrocardiograma. Né? E isso é a boa notícia. Quer dizer, por mais que esteja ruim, está ruim para todo mundo, senhor Benfica. Eu concluo essa tua explanação dizendo o seguinte: neste momento, 10 rodadas, o Campeonato Brasileiro está qual é a famosa palavra? Mediado, digamos assim, por baixo. Nivelado. Nivelado por baixo. Neste momento, a rodada mostrou isso. O Palmeiras, o Flamengo, sabe? Nivelado por baixo, neste momento, 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas falta muita coisa. Fala, Kleber. Essa é a segunda arrancada de brasileiro com um aproveitamento mais fraco do líder. Né? Só em 2013, um líder na 10ª rodada teve um aproveitamento menor, e esse é o Botafogo. Então isso mostra... Eu não acho que o campeonato seja fraco, acho que é um campeonato onde as coisas se equilibraram, porque antes a gente tinha um bicho-papão, um monstro, que era o Palmeiras, com todo o seu aporte financeiro, e conquistou os títulos porque ele comprava todo mundo. O Flamengo fez um time com um investimento muito preciso, né? Comprou as peças que queria e montou um time, entregou na mão do Jorge Jesus, e isso voou, né? E agora o Flamengo caiu de produção porque trocou de técnico. O Palmeiras não tem tanto investimento assim, resolveu olhar para a base. Eu acho que é um período inteligente de transição do Palmeiras e as coisas estão mais equilibradas. E a gente está vendo alguns bons jogos no Campeonato Brasileiro. Eu gostei do que vi ontem de Vasco e Botafogo, né? Lógico que não é um jogo de Europa, mas para jogo de Campeonato Brasileiro foi muito interessante. Eu tinha visto semana passada o Coritiba, que é um time da zona do rebaixamento, contra o Atlético Mineiro, também um jogo bem interessante, e o clássico de sábado, até faltar luz na Vila Belmiro, entre Santos e São Paulo, também foi um jogo bem legal. Então a qualidade técnica do Campeonato Brasileiro nesse equilíbrio está sendo bem legal de ver. Eu acho que eu discordo, só discordo de uma coisa do meu ídolo Kleber Grabowska. Eu diria o seguinte: às vezes o que te é atrativo, ele não necessariamente é qualitativo. Eu quero dizer que até a Série C do Campeonato Brasileiro é altamente competitiva, porque há equilíbrio entre os baixos. Então, ela é emocionante, ela te dá alternativas, mas muito mais pelo equilíbrio do que provavelmente por qualidade. Eu não vejo assim. Ontem eu vi o Botafogo quase um jogo de erros. O que fez a zaga do São Paulo no jogo contra o Santos é inadmissível. Eu vejo muitos erros, só que é erro para todo mundo. Isso equilibra e torna emocionante, porque torna competitivo. O cara, quando entra no ar para dizer o meu querido, meu amado, coisa e tal, é porque ele vai discordar. É a botada. Quando às vezes ele vem, inclusive, para criticar fortemente. Não é fica o carinho, Silvio. O carinho permanece. É que nem uma relação que acaba. A gente continua amigo, né? Que a gente continua amigo. Estamos aqui criticando técnicos. E antes, viu, Júnior Maicá, da minha próxima manifestação, que vai durar 20 minutos, e eu peço que não seja interrompido. Tá. Tá bom? Claro. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para embasar a tese que eu vou fazer rapidinho e largar para a mesa aí. Como é que foi o primeiro gol do Galhardo para o Internacional na vitória sobre o Ceará por 2-0? Jogada individual do Edenilson, que furou a barreira, e aí se construiu a chance de gol, que não tinha acontecido. Não foi que o Edenilson cruzou a bola da direita? Foi. O Edenilson fez a jogada de 1 contra 1 que não tinha o Inter até agora, naquele momento, naquele jogo. Perfeito. Cruzamento por baixo. Isso. Tá. O que eu quero dizer e colocar na mesa para vocês é o seguinte, assim, ó, não é que eu seja contra cruzamentos para a área em determinado momento que há muita dificuldade de entrar pelo meio porque o adversário, como hoje, está fechado, por exemplo, com 2 linhas de 4. Tu tem que trabalhar os lados. E aí até entra o problema dos laterais, por exemplo, do Internacional, como citou o Kleber em relação ao Moisés. Mas o que o Inter fez ontem, dando 56 cruzamentos, era tudo cruzamento por baixo. Tudo cruzamento por baixo. A gente que assiste muito futebol na Europa, há pouco o Maicá falava do Guardiola, a gente vê como alternativa para esses times aliás, os cruzamentos por alto, cruzamento por alto. Ah, bom. O que a gente vê, é isso que eu quis dizer, que o Internacional fez 56 cruzamentos, tudo pelo alto. O que a gente vê na Europa, muito como alternativa para furar esse bloqueio, cruzamentos pelos lados e por baixo, que pega o centroavante entrando contra o zagueiro
E por que isso não é feito aqui? Por que o Internacional ontem não fez em determinado momento, já que insistiu tanto no cruzamento, o cruzamento por baixo, como fez no gol no Galhardo, cruzamento do Denilson na vitória contra o Ceará. Mas tem mais. Mas tem mais. Eu quero dizer uma outra coisa aqui, ó. Eu tenho dito aqui no programa que o Internacional baseia os seus movimentos na intensidade, coisa que volta e meia desaparece. Ontem não houve intensidade nesse time do Internacional. E a intensidade passa necessariamente pelo movimento da linha de 3. E o que eu tenho dito? Que essa linha de 3 do Internacional, ela pode ter intensidade, mas não precisa dispensar o pensamento de qualidade. A qualidade técnica de um jogador, por exemplo, no meio, nesta linha de 3, até cheguei a citar o Praxedes, qualidade de passe, porque a qualidade de drible na frente, que também fura esse tipo de bloqueio, o Internacional não tem. Então, qualidade perfeita de passe nesta linha de 3, por exemplo, para alimentar jogadores rápidos no seu ataque. Falta muita coisa para o Internacional e o Internacional não explora esses quesitos que eu falei. Por isso, críticas que eu faço ao técnico Eduardo Cudê, que quando o Internacional ficou com um jogador a mais, ainda assim não tentou algo diferente, tipo, tira o Musto e coloca um jogador de uma característica diferente para fazer esse trabalho. Ô Silvio, tem uma informação que o Inter vai começar a trabalhar aí de forma mais intensa, chutes de longa distância e tentar melhorar a bola aérea, né? Ontem o que a gente viu foi um festival, realmente. Teve um momento ali que o Cuesta encheu o saco do Moisés devolver a bola para ele, né? E ele passou já a cruzada intermediária, realmente, porque o Moisés não decide a jogada. E eu acho que a solução para enfrentar uma retranca... Vai melhor. Só um detalhe. Se ele vai treinar mais a bola aérea, é sinal de que vai bater o recorde dos 56 cruzamentos em ontem. Vai treinar a bola aérea e tentar aprimorar o chute fora da área, que é uma das soluções, né? Para retranca. Mas o Inter precisa fazer pivô daí, né? É aí que tá. O que eu ia te dizer é que, independente das armas, seja o cruzamento aéreo ou rasteiro, o furar a retranca, vencer uma retranca, requer duas coisas. Insistência, martelar o jogo todo, sem cessar, sem descansar, e não deixar o adversário respirar quando ele retomar a bola, porque tu vai perder a bola, né? Vira um jogo de ataque contra a defesa. E trazendo de novo para o lado do Grêmio, por exemplo, é isso que está faltando ao Grêmio. Qualquer time contra-ataca o Grêmio. O Sport contra-atacava o Grêmio sem qualidade nenhuma, e até o campo de ataque devolvia a bola, porque atacava com 1 ou 2 jogadores no máximo. Ontem o Fortaleza não. O Fortaleza com um pouquinho mais de qualidade, também não é nenhuma maravilha, com o Oswaldo principalmente, levar perigo para o Grêmio. Na transição rápida, né? Os dois volantes faziam a troca rápida, ficava o David aquele flutuando, e o Wellington Paulista na referência. Então, martelar sem parar. Não pode parar, não pode deixar respirar o adversário. É a única maneira de furar uma retranca. Ficar cruzando a bola com um jogo lento, como o Grêmio e Inter fazem. Os dois fazem. Os dois fizeram ontem isso. Troca de passes lenta, pouca movimentação. O Grêmio, quando pensou um pouquinho fora da caixa ontem, que foi na volta do intervalo, melhorou. O Grêmio fez uma coisinha, mudou uma posição no meio de campo e mudou um nome, colocou um jogador a mais, né, na frente, que foi o Luiz Fernando, que entrou muito bem de novo, que infelizmente cometeu um erro muito infantil, prejudicou o jogo do Grêmio, mas é isso, pensou um pouquinho fora da caixa, fez uma coisa diferente, colocou um jogador na ponta, mudou a estrutura do meio campo, funcionou. Tem que ler o adversário também. Tem jogos onde o Grêmio vai ter que jogar num 4-2-3-1, vai ter que se fechar mais quando enfrentar o Flamengo. Como é que é? Como é que você falou aí? O quê? Tem que o quê? Ler o adversário. Tá pedindo demais, hein? Ô Silvio, tem uma informação... Tá muito ácido. Tá muito ácido, muito crítico. Não é crítico, é a verdade. O Renato tem grande dificuldade em enxergar o que está acontecendo e, como ele não enxerga, ele demora para mudar. Há pouco tempo tu não se chamasse de azedo, né? A gente não disse nada. Agora que eu disse que tu tá muito ácido, aí tu não concorda. É que eu sou ciclotímico também, Silvio. Tá certo. O que é, Baicá? Tem uma informação aqui que vem de São Paulo, que a Vani está chegando. Infelizmente não. Que é da Nicole Reis, repórter da Rádio SP desde 2013, no Globo Esporte também, cobertura dos times da capital paulista. A informação dela é o seguinte: o Luan, alvo de protestos no Corinthians, pediu aos seus empresários que tentem a liberação dele por empréstimo. Mesmo fora do último jogo, ele está com uma lesão, né?
O atleta foi muito lembrado pela Fiel no aeroporto ontem, no desembarque lá do Corinthians. Teve violência, né? Protestos, enfim. O Atlético Mineiro surgiu como interessado e pode abrir negociações com o Timão, disse a Nicole aqui, né? Que sobre idade tem o Luan? O Luan tem... A idade do Everton. Não. Acho que é mais velho. O Luan é jogador de uns 26 aí. Luan tem mais velho. 27 anos. Tem 27 o Luan. 27? Eu quero dizer o seguinte, Patia, o Luan no Atlético também não vai dar certo. Não, eu acho que eu vou ser mais ácido que tu. Vou ser mais ácido que tu. O futuro do Luan é assim, ou vai jogar, tomara, que até dê certo para ele para ganhar bastante dinheiro. Na China, que ele já teve a chance quando jogou no Grêmio, alguma coisa parecida. Porque eu acho que o Luan corre o sério risco de passar daqui a pouquinho para o veterano, como se dizia anteriormente. O Luan, infelizmente, ele acabou sendo, assim, talvez o principal prejudicado quando o esquema de jogo do Grêmio foi marcado, né? Porque ele e o Michael sempre foram os fiadores desse esquema de toque de bola, e aí quando o esquema foi marcado, ele ficou, e o Luan tem um pouco de cara, ele é um pouco assim, né, a personalidade dele um pouco meio voado, assim, sabe, às vezes desligado do jogo, né, ele corre até daquele jeito meio malemolente e tal, né, e eu sabia que lá no Corinthians ele tem uma dificuldade, porque quando as coisas não dão certo no Corinthians, a pressão é muito grande. E ele foi prejudicado também porque o Corinthians pensou a maneira de jogar, contratou o Luan para isso, como a maneira não deu certo, o Thiago Nunes quis se preservar no cargo e voltou ao estilo Carille, né? E aí o Luan não tem o que fazer nesse estilo de jogo, né? Estilo reativo para o Luan jogar não dá. Então o Luan tem que procurar uma barca, e aí eu concordo contigo, onde se joga um futebol mais calmo, né? Uma coisa menos intensa, né? Mais um toque de bola. Talvez esse mercado favoreça o Luan, mas não é do Atlético Mineiro, que também com o São Paulo joga de forma intensa. Quem está de saída também é o Edenilson, né? Ué? É possível que o Internacional receba, é bem possível, a informação que a gente está recebendo aí pelo UOL Sports e pelas redes sociais de algumas fontes ligadas ao Inter é que o Al-Ittihad vem com uma proposta. O Al-Ittihad já apresentou uma proposta no passado, o Internacional recusou, mas parece que agora vem forte, né? E o Edenilson está disposto a ouvir essa proposta. Não sei se o Internacional vai ceder, né? Porque o Edenilson é peça-chave do Inter. E acho que o Internacional, não só com a possível saída do Edenilson, mas pelo que a gente está vendo, poderia dar uma olhadinha também nessa linha de armação. Acho que precisa de mais uma peça. Tu sabe o seguinte, por que será que o Renato não recupera jogadores? Não é o que ele diz, Silvio? Sim. O Corinthians não deve o Grêmio ainda pelo Luan? Ô, Ribeiro, tem muita comercial aí de como é que é, estimulante sexual também, né? Que faz milagres. Eu sei. Não, porque às vezes a propaganda é enganosa. Por que o Grêmio o Renato não tenta recuperar o Luan, né? Já que o Corinthians ainda deve ao Grêmio pelo Luan, traz de volta e tenta recuperar. O Renato não recupera? O Luan, se o Renato... o Luan diz, esse Luan aí eu não quero. Se o Renato recupera mesmo, profissionais, eu pedi que o Renato, viu, Kleber, recupere o Ribeiro Neto. É mais difícil. Eu sou irrecuperável, cara. Tá muito louco. Mas o Kleber falou sobre o movimento do Internacional na linha de 3, viu, Ribeiro Neto? O Inter tem problemas ali. E quero dizer o seguinte, daqui a pouco, quarta-feira tem Libertadores da América. Daqui a pouco o Grêmio surpreende e joga bem. O Inter surpreende... surpreende não. É normal, vai ser normal que o Inter ganhe em casa. E aí já vem, mas cadê as críticas aos técnicos? Sabe o que vai? Eletrocardiograma. Exato, porque ali adiante vai voltar a acontecer. Aí tu espera até sábado pro jogo Fortaleza. Hein, Silvio? O Inter ganha quarta-feira, mas aí tu espera até sábado que tem o jogo com Fortaleza, que vai ser a mesma coisa. Isso é, cara. Então, Ribeiro Neto, a gente falou mais do Renato do que do técnico do Internacional, Eduardo Cudê. Quer dizer, o Cudê também precisa dar a sua colaboração. No momento em que o Internacional ficou com um jogador a mais, ele tinha que criar alguma coisa naquele jogo. Mas ainda assim tem uma coisa que o Cudê faz, que o Renato não faz, e que, se não resolve o problema, pelo menos, nos dá pelo menos, a sensação, né, porque eu não vejo isso com o Renato, que é perigoso, mas nos dá a sensação de que ele sabe o que está acontecendo. O que o Cudê diz para quem quer ouvir? Às vezes as pessoas não querem ouvir. O AAPP não ouve isso.
entendeu? Nem aceita isso aí, tá? É que o Internacional tem os seus limites, o grupo realmente é curto, entendeu? E até ele falou ontem, ó, às vezes nós jogamos o que queremos, às vezes nós jogamos o que podemos. Foi o que disse o Cudê. Então o Cudê está explanando, está dizendo para quem quiser ouvir que o time do Internacional tem os seus limites e que a campanha do Inter é muito melhor que a qualidade do seu time e, quiçá, do seu grupo. O Silvio está fechado, Silvio, o microfone. Olha, perfeito, mas para o jogo de ontem isso não vale, Ribeiro. Não vale. O Inter é melhor do que o Goiás. O Goiás ficou com um jogador a menos. E o técnico do Internacional, quando ficou com um jogador a mais, não tomou nenhuma providência para mudar o jogo a seu favor. Providência tática, providência de alteração. O erro, na minha opinião, mais saliente, na minha opinião, é que ele adotou uma estratégia sem ter jogadores para isso. Não adianta tu cruzar a bola na grande área ao bel prazer se tu não tem jogadores especialistas no cabeceio ou bons cruzadores. Então a tática foi suicida. Ô, Ribeiro, esse foi o grande erro. Dentro daquilo que o Cudê se propôs ontem, 56 cruzamentos para a área, né, com o Goiás jogando com um goleiro e mais 9 dentro da área, né, a última troca do Inter talvez fosse a mais prática. Isso aí, bota o Moledo. Moledo tinha que ter entrado no intervalo, Moledo. É para isso? Se é para isso. Mas aí quando eu falo no pensamento criativo, do meio para frente, esse pensamento criativo não pode ter em determinado momento para tentar furar esse bloqueio, o Musto um pouquinho atrás e o Rodrigo Lindoso um pouquinho à frente. O que tu vai criar pelo meio? O que tu vai criar pelo meio? A verdade é que todo mundo tem seus bruxos, até o Cudê. Ale agora do Renato. Ale, o Cudê também tem seus bruxos. É isso aí, velho. Então é o seguinte, ó, eu acho que a qualidade, tá, ela é discutível. O potencial do grupo é discutível. Eu vou ser bem mais claro, tá? Eu acho o seguinte: o Internacional está numa posição muito melhor que a qualidade do seu grupo, tá? Essa que é a verdade, tá? E, claro, o Inter pode ganhar? Pode, porque o cenário que eu vejo é de possibilidades, mesmo quando tu não tem um grupo tão qualificado assim, tá? Então eu acho que o Inter concorre sim. E digo mais, o Inter, se tiver um jogador, assim, um extrema de 1 contra 1, se conseguir arrumar um, já melhora muito se o Benfica, né? Enquanto o Paulo Guerreiro estiver no estaleiro, né? Aliás, o que vocês acharam do Abel ontem? Claro que recém chegou e tal, mas, cara, ele perdeu 3 gols assim que eu fiquei apavorado, cara. O Ribeiro, pelo menos ele tá no lugar certo, ele só não sabe o que fazer, né? Pois é. Júnior Maiká, mas pra tudo tem explicação, né, Júnior? Pra tudo tem explicação. Tem falta de ritmo. Tu que é centroavante, analisa esses gols perdidos, porque tu era um centroavante do mesmo jeito, perdia um monte de gol também. Falta de ritmo. A única explicação, né? Falta de ritmo. O Abel Hernandes não é tão ruim assim, não, viu? A não ser que esteja numa fase terrível. Não, eu não vou entrar nesse fuzilamento do Abel no primeiro jogo que ele jogou. Nem eu. Nem do outro que entrou. Nem eu. Espera um pouco. E outra coisa, a gente tem que dar um tempo pros castelhanos, né? Eles demoram um pouquinho para se adaptar, talvez os uruguaios mais rápidos que os argentinos, né? Mas o Vitor Cuesta, quando chegou no Internacional, não apresentou nada de diferente, né? No fim, se transformou titular absoluto e praticamente incontestável, tirando esse pós-hérnia de disco aí. Tem que dar um tempo. Eu acho que o Abel Hernandes é um acerto do Inter. Eu também acho. O Abel... Hérnia de disco, tu tá falando pro cara aí? Pra quem é que deu a hérnia de disco aí que tu falaste? Não, o Vitor Cuesta, durante a pandemia, ele teve uma operação de hérnia de disco. Eu não sei se isso afetou o equilíbrio físico dele ou se o Covid tirou ele da estabilidade, mas o Vitor Cuesta, pós-paralisação, ele não tem a regularidade que teve. Né? Não falou comigo. Eu tenho hérnia de disco e não fiz cirurgia. É bem verdade que eu estou numa daquelas crisezinhas, assim, amigo. Eu não entraria em campo hoje. Eu vi sexta-feira, o cara fez um programa escorado na cadeira. Disse assim, o que o Silvio está fazendo em pé? Ele não falou nada, Eu não recomendo cirurgia para hérnia de disco. Agora, eu tenho uma pergunta para você, Silvio, me diz aí, e o Cavani, hein?
Sei, é o Maicá que vai falar, porque o Maicá Ribeiro, é que tá em contato direto não com me ele. incomoda com o Cavani, Ribeiro. Não me incomoda. O Grêmio não, o Grêmio não ganha do Fortaleza. Contrato há 70 dias com o Paris Saint-Germain, né? Ele já conversou com o Benfica, Fenerbahçe, Roma, Atlético de Madrid, Juventus. E agora tem e Barcelona. Eu não sei se esqueci alguém. Isso, né? Por aí. Não fechou com ninguém. Então, enquanto ele não assinar, né, esperem. A janela de contratações europeia termina dia 5 de outubro. Então, até assim, tem mais 20 dias da novela Cavani. Tá, mas cada jogo do Grêmio que ele assistir vai ser um problema. Isso só piora. Ô, Júnior Maicá, vamos fazer um exercício de imaginação. Tem uma informação aqui pra ti, Silvio. Amanhã, dia 15, dia do aniversário do Grêmio, o Grêmio anuncia o Cavani. Como é que tu vai montar esse ataque do Grêmio daí? Ele espera a vez dele, né? Espera a vez dele. Ele tem que ganhar a vaga no lugar do Diego Souza. Você não pode jogar junto? Não dá para unir os dois, não? Pode. O Diego Souza pode ser pode jogar no lugar do Isaac. Coisa que o Renato queria ontem, né? Porque o Renato abdicou dessa função aí nesse 4-2-3-1. Esse jogador centralizado pro Renato agora é segundo atacante. O Grêmio é 4-4-2, né? Quando o Renato tira o Jean-Pierre e coloca o Thiago Neves, coloca o Thiago Neves dentro da área. E o Isaac também, assim, agora falando sério, obviamente que o Cavani seria o centroavante, né? Eu me sinto meio tolo de cogitar isso, Silvio, de tentar... eu me sinto meio constrangido de tentar imaginar um time do Grêmio com o Cavani de centroavante, mas tudo bem, vamos lá. Agora, seria essa referência, né? E ele é um jogador que se movimenta, que sai bastante. Olha, na seleção uruguaia, por exemplo... Quando joga com o Suárez, os dois jogam com liberdade total no ataque, né? Se movimentando o tempo todo. O Cavani também não é esse cara de referência. Aliás, o Grêmio está precisando muito do Diego Souza também. O Diego Souza está muito fincado entre zagueiros, né? Se movimenta pouco, aparece pouco ali na meia-lua. Será que não é a troca de patamar na competição? Provavelmente, Silvio. Tem uma questão física também. Essa aposta do Grêmio em jogadores experientes tem um preço, né? Aí fica dependendo do Maicon, fica dependendo do Diego Souza. O Grêmio contratou mal para esse ano, né? Isso a gente pode afirmar já. O Grêmio se preparou mal para 2020. Quando o Kleber Grabowska, Maicá, deu um pau no D'Alessandro aqui, e o Kleber está sendo criticado nas redes sociais, né? Tem gente que acha que não enxerga nada. Ele está criticando o D'Alessandro. Mas agora falando sério, quando o Kleber criticou o D'Alessandro aqui, eu lembrei de um detalhe. O D'Alessandro tem a mesma idade do Nenê, o jogador do Fluminense. Sim. A mesma idade. Mas assim, o D'Alessandro jogava mais com o Odair. Por quê? Porque tinha um tipo de jogo diferente, né? No estilo do jogo do Kudê, o D'Alessandro é mais difícil para ele se adaptar no momento que tu tem que jogar em velocidade, intensidade. E o D'Alessandro, eu brinco que ele é um tranca-rua, né? Quando chega a bola do D'Alessandro, a bola para. Mas com o Odair ele jogava mais? Jogava, porque o time do Inter era reativo, né? Mas houve um momento em que ele atravessou uma temporada reserva. Com o Odair. Mas se ele jogava mais com o Odair, traz o Odair. Olha, o D'Alessandro manda tanto que eu nunca duvido de nada, né? Mas assim, eu acho que o D'Alessandro, ele mesmo sabe, ele já tá vendo. Cara, o tempo passa para todo mundo, né? Só não passa para ti, Silvio Benfica. Só para ti que não, Silvio. Tu tá melhor a cada ano, Silvio Benfica. Mas pro resto, pros mortais, o tempo passa para todo mundo. A gente vai ficando com dor aqui, dor ali, entendeu? É difícil, entendeu? Essas vai caindo tudo cai, entendeu? Então isso aí é da vida, cara, é da vida. Mas o Ribeiro também, o Silvio Benfica, o tempo não passa para o Silvio Benfica, porque o Silvio Benfica ele sempre foi uma pessoa inquieta, né? Mesmo tendo uma posição de destaque, né, e protagonismo na gaúcha, ele sempre foi um cara que procurou algo novo, né? Então ele sempre correu à frente do tempo. Então, quando o tempo chegou para o Silvio já estava preparado. E eu acho que esse é um problema que o Inter e o D'Alessandro não pensaram, acharam que o D'Alessandro seria para a vida inteira. E durante muito tempo, o Inter se moldou às necessidades do D'Alessandro. Agora tem um cara que pensa diferente e o D'Alessandro não consegue se encaixar. E é um problema para esse ataque do Internacional, porque o D'Alessandro é usado como segundo atacante. Realmente não tem como render.
Agora, o Ribeiro, tu tá com o quadro tático aí atrás de ti, tu queria fazer alguma coisa no tático, no quadro, não? Cara, eu vou dizer uma coisa para ti, Steve. Hoje eu vim pro programa de vocês um pouquinho mais aliviado, porque eu sabia que eu não teria nenhuma necessidade de levantar, posicionar a câmera para mostrar quadro negro. Sabe por quê? Porque o desempenho tático da dupla Grenal ontem não teve. Não existe desenho tático possível ontem para identificar. O Inter, então, choveu, bota a bola no fedor, como eu te falei. E o Grêmio foi uma arremesso, uma salada, mas uma salada, assim, que foi um horror. Pega ali do lado esquerdo, né, o ponto ali da lateral esquerda, põe no fundo de campo, né, com a flechinha jogando para trás. Esse é o movimento tático do Moisés. Então, não tem quadro negro que resolva o problema de ontem, Elcio. Foi um horror, assim, taticamente foi uma das coisas mais sofríveis, assim, sabe? E eu quero entender, por favor, eu gostaria de entender. E aí, talvez vocês possam me ajudar. Eu sei que, às vezes, também eu posso sofrer de algum valor cognitivo baixo de vez em quando, tá? Eu sempre entendi que tu botar um cara aos 44 do segundo tempo é para passar o tempo, entendeu? É para ajudar... ganhar tempo. Ganhar tempo e tal. Esfriar o adversário. Isso que eu sempre... Não, agora os caras estão tentando ganhar jogo assim. Eu desaprendi. Me explica, por favor, eu quero aprender. Tá falando do Ferreirinha, né? Não, mas o Renato tem feito isso há horas. E entrou aos 44. Tá botando... Eu não entendo. Desculpa, eu gostaria de entender isso aí. Eu tô sendo humilde, cara. Eu quero aprender. Talvez o Júnior Maicá saiba disso. Júnior, me explica. O que tu quer, Ribeiro? O que tu quer saber? Tu nem ouviu o que eu falei. Eu tava lendo... Tu tava ouvindo... Mas o Ribeiro... ontem Los Hermanos aí... Não, tava lendo uma matéria interessante. O Moledo, acho que é aos 41 do segundo, né? Ele esperava que o jogo tivesse 10 de acréscimo. E aí, quando o bandeirinha o auxiliar levantou a placa com 5, o Inter teve um colapso à beira do campo. Tava lendo uma matéria... Desculpa, Ribeiro. Tava lendo uma matéria interessante aqui do UOL. Duas. Primeiro, uma que eu tava no gatilho aqui já. Eu acho que o Edenilson se vai mesmo, viu? Parece que a proposta do Al-Ittihad é forte, né? E o Edenilson parece que gostou da proposta, quis ouvir a proposta, então o Inter tem que se preparar aí, pode perder uma peça importante do meio campo. E a segunda, desculpa, Ribeiro, me perdoa, mas é que a gente tem um grupo exclusivo aqui no Telegram, né? Esse é um grupo só com os assinantes do Bairrista na Twitch, e o pessoal mandou uma notícia aqui o pessoal fica comentando o programa também, mandando pautas. Legal. E o pessoal mandou aqui uma matéria do UOL dizendo que o SBT aguarda apenas pelo Pato para fechar a equipe de esportes que vai transmitir a Libertadores nos próximos 2 anos. Desculpa, Ribeiro. Então já fechou. Então já está fechando a equipe, então. Já, Mauro Betting tá indo para lá, até o José já foi. Avisar o pessoal aqui que as transmissões dos jogos do Grêmio serão regionalizadas, né? O Grêmio e Inter serão transmitidos para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, região sul, e as equipes... Portanto, o SBT vai pegar um narrador por aqui. Exatamente, as equipes serão regionalizadas, né? Reina muita expectativa de que o SBT... A matéria diz que os representantes do SBT daqui eram os mais empolgados com com a reunião que rolou lá em São Paulo para definir aí... o grupo, né, o projeto de esportes do SBT, e que as transmissões também serão regionalizadas. Então, talvez, muito em breve, a gente tenha uma voz conhecida aí narrando Grêmio Inter na Libertadores. E uma expectativa muito grande para o Grenal. A expectativa que o SBT tem é de bater o recorde, né, de Ibope aqui de audiência na outra quarta-feira. Quem vai narrar o Grenal pelo SBT? No dia 23. Mas olha, cara, o tempo é curtíssimo. A gente vai ter que ampliar nos próximos programas. Mas, Kleber, Silvio, se sai o Edenilson... Oi? Desculpa. É que tem um parágrafo aqui que está maravilhoso. Quem é aguardado para dar uma resposta definitiva é Alexandre Pato. Sem contrato com São Paulo desde julho, quando saiu do Tricolor, Pato ainda não definiu se aceita o convite do SBT para participar dos jogos. Rebeca Bravanel, filha de Silvio Santos,
e a apresentadora do SBT é apoiadora ferrenha da participação do marido. Agradecer e a repercussão dos jogos vai ser no Ratinho, né? No programa do Ratinho. Aí já não sei. Meu Deus. O pós-jogo vai ser no programa do Ratinho. Kleber, se o Edenilson sai, como é que fica essa linha de 3 do Cudê, que é o centro para ele dos movimentos? E o Edenilson, desde a chegada do Cudê, é um jogador que se destacou, né, Silvio? Talvez seja o mais regular, o mais ativo dessa linha de 3. Né? O Patrick agora tá numa ascensão, e talvez o Patrick tenha feito muita falta no jogo do Inter ontem, né? Mas aí eu acho que é um recomeço. Antes de mais nada, acho que é uma destruição disso. Acho que não tem peça natural para fazer a troca com a saída do Edenilson, né? Não sei se o Inter vai no mercado, mas eu acho que é o desmanche de uma coisa que funciona no Inter. E para ti, Sabe Ribeiro? quem era o jogador? Não, o jogador, o Inter tinha. O jogador, a lá Edenilson, o Inter tinha, e até poderia ter repatriado aí. O Jair, que até não sei se ainda está no Atlético Mineiro. O Inter era o jogador para essa posição. Fazendo gol, volta e meia faz gol lá. É isso aí. É isso aí. Olha, vem um grande problema para o técnico do Internacional. Maiká, como é que a gente está de tempo aí? Estamos no Finuto Minal para fazer o... Acabou? Tá acabando aí. Acabou? É. Depois tu me passa, Maiká, por gentileza, a agenda do dia do Júnior B, aí, o diretor do programa. Tá? Pode deixar. Hoje não... Para ver se sobra um espaço para mim. Não, eu quero agradecer ao Júnior B, né, porque ele me fez o convite ontem de noite, viu, senhor Benfica? Ele te antecipou, entendeu? Então, ele está tendo esse cuidado comigo aqui, né? Então, o Júnior B, embora você não tenha cortado essa macega que você tem aí, entendeu? Essa coisa horrorosa aqui. Mas eu sou invejoso, não tem problema. Você está muito bem, viu? Um abraço para Pelo menos eu tenho, né, Ribeiro? Aí não. Acabou o respeito. Acabou o respeito. Encerra o programa aí, Júnior B, por gentileza.